Olá pessoal, boa tarde. Sou o professor Arnaldo, o professor da disciplina de Introdução ao Estudo da Geografia, aos alunos do curso de Licenciatura em Geografia do Polo Santo Antônio dos Lopes. E dando continuidade às nossas videoaulas, nós iremos agora para a unidade 2, onde iremos tratar como tópico maior desta unidade os tempos modernos e a geografia, ou seja, dando continuidade à unidade 1, onde falamos da história do pensamento geográfico, os conhecimentos filosóficos e históricos da geografia na Idade Média, na Antiguidade. Iremos agora adentrar, analisar um pouco, falar um pouco para vocês sobre a ciência moderna na geografia, ou seja, a fundação da geografia como ciência. E aí iremos destacar nesta unidade alguns tópicos importantes, como a geografia de Humboldt e Ritter, dois grandes nomes na geografia. Vocês, como estudantes do curso de geografia, não podem jamais deixar de entender a geografia na sua essência histórica para a sua formação enquanto ciência, sem levar em consideração alguns nomes importantes, e dentre eles os pais da geografia como ciência moderna, Humboldt e Ritter. Também a geografia hatzeliana, vocês não podem esquecer de Hatzel e seu contexto histórico de influência na formação teórica, metodológica, filosófica da geografia moderna. Não podem esquecer de Vidal de Lablache, também em seu contexto, grande nome na geografia como ciência, na fundação da geografia como ciência, certo? E a partir desses nomes e outros que vocês terão para ler na apostila ou nos materiais que eu indico na disciplina, vocês poderão fundamentar melhor esse entendimento da geografia enquanto história, enquanto ciência moderna. E para iniciar, nós não podemos esquecer, dentro dessa construção da geografia moderna, que essa geografia ela vai se dar a partir de pressupostos históricos, de um contexto político, econômico, social. Como nós olhamos na imagem aqui do slide, vocês têm um novo momento histórico, vocês têm um novo mundo, uma nova configuração, né, um mundo mais dinâmico, o ser humano se olhando a partir de outros olhos, que são os olhos da descoberta, os olhos da racionalidade, os olhos da centralidade humana, das novas configurações territoriais, políticas. Então, é nesse contexto de alguns pressupostos que a ciência geográfica vai surgir, nesses tempos modernos. Então, nós não podemos deixar de citar como pressuposto da ciência geográfica o iluminismo, né, que é um movimento francês ali no século XVIII, no século das luzes, né, um movimento com centralidade na burguesia, apoiado pela burguesia, buscando fundamentos científicos, racionalistas, filosóficos, a fim de questionar, né, os dogmas monárquicos, cristãos. Então, o iluminismo, que é esse movimento burguês francês, que prega pela liberdade, pelo progresso, vai gerar uma revolução científica, vai nos levar a um mundo, né, que precisa de um conhecimento para uma expansão, precisa de novos conhecimentos sistematizados a fim de se descobrir novos continentes, a fim de compreender esses novos continentes, a fim de se compreender o globo como um todo, para, claro, dentro de um pensamento burguês capitalista, e aí está o embrião do capitalismo, né, se formando nessa modernidade neoliberal. Você tem a busca de uma reorganização do espaço. Você tem as sociedades ocidentais experimentando a racionalização, que vão propor profundamente novas formas de organização do espaço. E a organização do espaço, condicionalmente, como nós já falamos, condiciona a organização social. Então, nós temos aí novas configurações a serem entendidas. E essas novas configurações a serem entendidas vão gerar
busca por novos conhecimentos e sistematização de conhecimentos, e a geografia vai ser importante nesse momento de entendimento desse novo sistema econômico voltado para a concentração de bens, para trocas, expansão comercial, circulação crescente de mercadorias, adensamentos populacionais a partir de movimentos migratórios para as cidades. Então nós vamos ter uma reordenação espacial. E aí é importante pensar que se tem reordenação espacial, temos novos conhecimentos geográficos. A geografia, ela se ajusta a cada tempo a partir das configurações que existem, e ela vai se modificando a partir de suas necessidades para compreender o espaço. Então, isso se dá a partir desse momento que você vai ter um desenvolvimento científico, você vai ter as novas descobertas, a evolução das ciências naturais, você vai ter um homem ali com uma efervescência de mudanças em sua cabeça que vai gerar realmente uma necessidade dessa ciência geográfica ser sistematizada, ser desenvolvida cientificamente como ciência, ser fundada, mesmo que a serviço de interesse do Estado, mas a ciência geográfica é fundada a partir disso. Então, você tem esse desenvolvimento científico acompanhado de uma evolução do comércio burguês, as grandes viagens que já aconteciam em outro contexto da antiguidade, mas agora o contexto é diferente, são viagens mais longas, são viagens com os outros interesses, as grandes navegações, as descobertas, as redes urbanas começam a surgir, a racionalidade e o planejamento, produção em larga escala, já que o mundo passa a ter o homem passa a ter um conhecimento do mundo em uma larga escala, as máquinas, o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, tudo isso são pressupostos para nós entendermos essa geografia, essa fundação da geografia científica moderna. E aí, a partir disso, eu trago uma reflexão que tem tudo a ver com o nosso país. E o nosso país, em termos de colonização, tem a ver com o processo ocidental que ocorre essas novas configurações. Eu trago uma reflexão que diz respeito a essa nova descoberta do mundo e essa nova configuração. E aí eu trago um diálogo com uma reflexão para nós pensarmos, certo? Que reflete muito o que é essa nova configuração. A descoberta desse novo mundo, a descoberta de novos continentes, a expansão territorial que vão se desenvolver, que vão acontecer posteriormente aos processos de colonização, que é o expansionismo imperial, já no século XVIII e XIX, vão ser todos pressupostos para a geografia moderna. Então, aqui nessa reflexão, a partir dessa figura, desse acharge, a figura A pergunta: o que vemos pela frente? E a B responde: interesses econômicos, dinastia, dominação, recursos naturais, tesouros, mercado, expansão, acúmulo. Tudo isso é visto pelos olhos do colonizador, pelos olhos do dominador, pelos olhos dos países que se expandem, que dominam, que buscam mercados. E o outro responde: eu vejo pessoas. E o B responde: não são pessoas. Então, será o que se via nesse momento das relações espaço-homem? O que se buscava? Que interesse se tinha por detrás desse iluminismo, dessa revolução científica, desse desenvolvimento que aparecia, essa reordenação espacial? Fica aí como reflexão para nós pensarmos que, a partir daquela nossa primeira unidade, o homem, quanto mais ele avança, quanto mais ele evolui, e a ciência geográfica vai estar nesse contexto, ele mais busca uma transformação cada vez mais avançada, cada vez mais reinventada sobre o espaço, cada vez mais transformando-se essa relação do homem com o espaço, cada vez o espaço ganhando sua complexidade maior a partir desses interesses que nós vemos aqui nesse momento de reflexão. Então, nesse novo momento de espaço e modernidade, ok? Novas relações sociais vão surgir para a geografia se institucionalizar enquanto ciência. Como diria Rui Moreira,
cada tempo se distingue de outro pela forma de seu espaço. Ou seja, na verdade, cada tempo tem a sua forma de espaço. E esse novo tempo da institucionalização da geografia vai ter um novo espaço e vai requerer novos conhecimentos. Então, a reprodução material no sentido mais amplo, certo? Como todas as formas de materiais existentes que vão gerar essa transformação, vão desaguar no surgimento de estradas, portos, aeroportos, plantações, objetos, eletrotécnica, casas, indústrias, etc. Estados, fronteiras se modificando, a vida social se modifica e a reprodução da geografia e a geografia vai ser modificada também. Então, você vai ter nessa nova configuração do mundo a gênese da geografia moderna, certo? Porque a gênese da geografia moderna, ela vai se constituir da geografia enquanto saber científico, como eu já falei, a busca de sistematizar, institucionalizar, é fruto lento, de um processo lento, que vem de períodos anteriores, mas que vai ter como base fatores diversos, o que se refere aos fenômenos históricos e estruturais relacionados a determinado grau de desenvolvimento material da sociedade. Ou seja, a acumulação do capital foi uma questão profundamente geográfica. Que isso fique claro para todos nós. Sem as possibilidades inerentes à expansão geográfica, à reorganização espacial e ao desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo há muito teria cessado de funcionar como sistema econômico-político. Então, entre os séculos XV e XIX, tem lugar esse conjunto de mudanças com efeitos estruturais no Ocidente, relacionados à evolução das trocas, que dará início à formação dos espaços modernos. E isso gera a institucionalização da geografia. A institucionalização da geografia como ciência está atrelada, certo? À formação dos espaços modernos, ao entendimento dos espaços modernos, certo? Ao surgimento desses novos meios de produção, a esses novos resultados de bem produzidos pelo homem. Ok? Então, nesses tempos modernos de geografia, o efetivo conhecimento do planeta, o alargamento do horizonte geográfico, certo? A ampliação do ecúmeno, áreas da Terra que antes não eram habitadas pelo homem, o acúmulo de informações sobre os diferentes lugares, o aperfeiçoamento das técnicas cartográficas, o desenvolvimento do conhecimento científico-filosófico, vai gerar, por exemplo, uma geografia onde Humboldt e Ritter, que eu já falei, citei lá no início da nossa aula, são os fundadores, são os pais da ciência moderna, do nascimento dessa ciência geográfica. Por quê? Os dois viviam na Alemanha, e a Alemanha é o berço da ciência geográfica, da geografia como ciência moderna. Eles encontram um contexto onde a Alemanha tem dificuldade para a sua unificação enquanto Estado, nação, frente à extrema diversidade entre as várias unidades germânicas, certo? Então é um país em situação de atraso em relação às demais nações europeias. Então olha de onde nasce a necessidade da geografia, certo? A da Alemanha na busca de conquistar um lugar de destaque no cenário apresentado na realidade europeia do século XIX. Então Humboldt e Ritter, certo? Que são considerados os pais da ciência geográfica, nós temos que ser bem críticos nessa análise, eles vão estar atrelados aos planos da Alemanha, as relações econômicas, a organização política, até as formas de pensamento. Então, é aí que residem as determinações históricas específicas, explicativas do afloramento pioneiro do processo de sistematização do pensamento geográfico nesse país, que será o surgimento da geografia moderna no Ocidente. Se vocês lerem lá no livro do Antônio Carlos Alberto Moraes, Pequena História Crítica, ele vai deixar bem claro isso para todos nós. Então, Humboldt e Ritter, certo? Vão ser os precursores da geografia como ciência sintética. Humboldt era um grande viajante naturalista, pesquisador de sua época, interessou-se pela diferenciação espacial, fez considerações sobre a paisagem como resultante das interações de vários fenômenos,
investigações que ele fez em escalas diferentes, mundial, continental, regional, ajudou e contribuiu bastante para uma sistematização do conhecimento geográfico. A partir do seu método empírico indutivo, ele cria uma ciência sistêmica. Então, sua contribuição é de grande relevância. Ritter dedicou-se mais à reflexão, ao magistério, ao intuito explícito também da sistematização da geografia, assim como Humboldt. Propõe o método descritivo regional e utiliza-se da comparação entre lugares. Então, ele diz que a geografia ela não pode ser apenas uma modesta descrição. Ela é indispensável para compreender a cena do mundo. Então, o problema essencial estudado por Ritter, que fique claro para todos nós, é o das relações, das conexões que se estabelecem entre os fatos físicos e humanos. Isso é novo. Então, ele coloca o espaço terrestre como um teatro da história, certo? E eu peço atenção agora a vocês, futuros professores, sobre esses dois autores que viviam em épocas, na mesma época, são contemporâneos, mas após a morte de Humboldt e Ritter, a geografia sofre declínio. Mantém-se como disciplina, com grande dinamismo, se expressa nas vias das sociedades de geografia e na permanência como disciplina lecionada no primário e secundário. Então, ela já está institucionalizada, porque a institucionalização é reflexo dos interesses sociais, econômicos e políticos, mas os impactos dos seus ensinamentos não foram imediatos. As cátedras de geografia permaneceram raras nas universidades, porque isso era o início da geografia como ciência. E os estudantes que frequentavam as suas aulas seguem carreiras variadas por uma falta de identidade. Depois nós temos como destacar a geografia ratzeliana, certo? Friedrich Ratzel, este que nós apresentamos aqui, ele foi fundador do determinismo geográfico, certo? Ele dizia que as relações seriam determinadas pelas condições naturais do homem. Ele é criador do espaço vital. Para quem não sabe, Ratzel, ele foi serviu como um dicionário para Hitler, certo? Na teoria de Hitler, de dominação do mundo, o espaço vital é fundamental na geografia da guerra de Hitler. Então, a obra de Ratzel ela é fundamental para o processo de sistematização da geografia moderna também. Fundamental importância. Porque ele é um pioneiro também nas formulações de estudo geográfico, especificamente dedicado à discussão dos problemas humanos, o qual denominou de antropogeografia. Então, em seu projeto teórico, ele tinha um forte caráter interdisciplinar, certo? Então, ele analisava as diferentes formas de circulação de pessoas e bens, certo? Ele dizia que as influências das condições naturais sobre o comportamento humano levavam às formações territoriais, estava intimamente vinculada à dimensão política da relação homem-natureza. Então, Ratzel dividiu a geografia em 3 ramos. Geografia física, olha como a geografia como ela começa a surgir enquanto ramos de conhecimento, sub-ramos dentro da geografia maior. Geografia física, biogeografia e antropogeografia, certo? Então, poderíamos dizer que Ratzel foi o fundador da antropogeografia. Então, a indagação da influência que as condições naturais exercem sobre os homens. Para ele, a localização dos grupos humanos estaria relacionada à mobilidade de seu passado. E a antropogeografia deveria ser o estudo da formação dos territórios. Então, Ratzel funda a antropogeografia e funda o determinismo geográfico, certo? E o que seria o determinismo de Ratzel, certo? O que seria esse determinismo de Ratzel? O determinismo geográfico tem suas raízes fincadas no positivismo, que é uma corrente filosófica que prega pelo progresso, pela ordem, pela exatidão, pelo racionalismo. Então, Ratzel considerava o homem como um produto do meio. Logo, deveria adaptar-se ao meio ambiente para que pudesse sobreviver. As condições naturais, especialmente a climática, determinam o comportamento do homem, interferindo inclusive na sua capacidade de progredir. Então, observem que Ratzel diz que o homem, certo,
em todos os seus planos de existência, tanto mental como civilizatório, é o que determina, é o seu meio natural. Então, essa é a teoria do determinismo geográfico, como cita aqui Antônio Carlos Robert Moraes, no livro Pequena História Crítica. Então, o determinismo geográfico de Hatch, com sua teoria, é um dos pressupostos para a criação da ciência moderna. Em seguida, nós temos Paul Vidal de Lablache, certo? Com a geografia vidaliana em seu contexto. Então, Paul Vidal de Lablache, ele é considerado o pai da geografia francesa, se opõe à geografia de Hatch, criou o mito da geografia neutra, propondo uma despolitização, criador do conceito de gênero de vida, ou seja, a geografia regional. E nos perguntamos, né, o que é mais importante na teoria de Vidal de Lablache, né? As principais contribuições. Ele diria que a geografia deveria partir de uma ideia simples, explicar a desigual repartição dos homens sobre a superfície da Terra e suas densidades. Então ele via a ideia de totalidade, certo? Diferente de só ver os fatores físicos, como Hatzel, no desenvolvimento humano. Ele dizia que a Terra é um todo, cujas partes estão coordenadas. Então ele fornece à geografia um princípio de método, cuja fecundidade aparece melhor à medida que amplia sua aplicação. Então, a prática vidaliana do trabalho de campo é indissociável de suas pesquisas e da compreensão da geografia. Então, assim poderíamos dizer que o possibilismo é, para esse mestre francês, a adaptação de um grupo humano ao meio ambiente específico, que dependia de alguns fatores, como das técnicas produtivas e das possibilidades de inventar novas técnicas. Ou seja, ele já está dizendo que o homem, ao contrário do que dizia Hatch, que deve se adaptar ao meio físico, o homem pode se reinventar no meio. E a partir de suas forças produtivas, suas técnicas e possibilidades, ele poderia se adaptar sim em qualquer lugar. Certo? Então, da capacidade da tradição em transmitir para gerações futuras técnicas produtivas é outro fator. E das técnicas de transporte, da possibilidade de se desenvolver trocas com grupos de localidade diversa. Ok? E da força do hábito. Então, vamos refletir relacionando com as relações entre homem e espaço hoje, certo? Então, veremos que o possibilismo ele constituiria assim uma alternativa ao determinismo do meio físico na análise das relações que o homem mantém com esse meio. O possibilismo é a rejeição à ideia de que o homem é, antes de tudo, passivo, submisso às condições locais e constrangido a se adaptar, certo? Então, o homem não é só passivo, ele não pode ser submisso. Ele, no possibilismo, ele pode sim, né, modificar o meio. Ok? Por fim, deixo aqui para vocês uma reflexão do Yves Lacorte, geógrafo francês, que diz: saber pensar o espaço para nele se organizar, para saber nele combater, afinal, nem toda a região montanhosa arborizada é Sierra Maestra. Yves Lacorte, em A Geografia Serve antes de mais nada para fazer a guerra. Então, pessoal, essa reflexão fica como crítica sobre essas relações homem-espaço a partir das teorias, que eu peço que vocês se aprofundem. Inclusive, eu deixo aqui, para você continuar a sua viagem, alguns links. Peço que vocês olhem links de livros, artigos. Deixo aqui um vídeo importante, um estudioso que fala sobre a teoria de Lablache, Lablache é um grande fundador da região, enquanto categoria da geografia, e enquanto geografia e ensino também, região e ensino. Deixo aqui 2 sugestões de filmes, Dais, Um Grito de Justiça e Em Nome da Rosa, e uma música para reflexão também, ok? Rosa de Hiroshima. Então, pessoal, até a próxima unidade 3, ok? Que nós iremos tratar dos movimentos de renovação da geografia. Espero que vocês aprofundem os conhecimentos na apostila e no slide estático e nos materiais complementares. E é isso aí. Muito obrigado. Agradeço aí a presença de vocês aí na videoaula. Valeu!